A Comissão Autárquica Nacional do PSD, que eu coordeno como secretário-geral, que é constituída pelo Hélder Silva aqui presente, pela Isaura Moraes também, que estavam em Lisboa hoje, e por mais duas pessoas que não estão em Lisboa, e que são o Salvador Malheiro, Presidente da Câmara de Ovar, e a Fátima Ramos, ex-Presidente da Câmara de Miranda do Corvo. Portanto, começou um trabalho autárquico há cerca de um ano, que completa o ano agora nos finais de fevereiro, que foi constituída, e queria dizer-vos, sem fogotório, sem grandes parangonas durante um ano, aguentando tudo o que se dizia através da comunicação social e de outros tipos de comentários, mas com tranquilidade e proximidade, fez um trabalho que começa a concretizar-se, ou começou a concretizar-se na última quinta-feira, com a apresentação do candidato à Câmara de Lisboa e do candidato à Câmara de Setúbal, e continua hoje aqui com a apresentação de mais 100 candidatos, e continuará nas próximas semanas, de maneira a que no dia 31 de março, prazo sempre estipulado por nós, terá este processo de candidaturas concluído. Não temos feito um trabalho passivo, quero dizer isto também com toda a tranquilidade. Quando eu digo passivo não nos temos remetido ao papel burocrático de receber candidaturas indicadas pelas concelhias e aprovadas pelas distritais, sem ter um juízo crítico, em algumas situações, sobre a valia eleitoral dos candidatos. Quando é preciso, antes da homologação, assumimos as nossas responsabilidades de aceitar ou não aceitar ou rejeitar os candidatos, mesmo que venham indicados formalmente pelas estruturas. Nunca faremos o papel de uma comissão autárquica que se limita a pôr a assinatura da homologação para levar aos órgãos nacionais. Assumimos a responsabilidade deste processo eleitoral, queremos ser responsáveis por ele, e se somos responsáveis por eles, temos a última palavra nesses processos. Portanto, quero dizer-vos com toda a tranquilidade que é este o nosso papel. Mas também vos quero dizer que, ao contrário do que às vezes se insinua, num processo de escolha de cerca de 308 candidatos a câmaras municipais, posso afirmar já hoje, mesmo antes de 31, que teremos consenso entre todas as estruturas, porque o processo foi feito com proximidade e com tranquilidade, sem dar nas vistas, como vos disse, mas com eficácia, teremos quase todos os processos consensualizados. Não teremos mais de uma dezena deles, eu repito, não teremos mais de uma dezena deles onde haverá divergências de fundo entre as estruturas e depois a homologação na sede nacional. Mas teremos alguns que não, e assumimos essa responsabilidade da escolha dos candidatos quando não são em consenso com as estruturas. Queremos dizer-vos que no final assumiremos a responsabilidade pública sobre os resultados das escolhas que fizemos, do processo que executamos e, portanto, com todas as consequências possíveis. Se somos responsáveis, se o partido é responsável na noite eleitoral pelo resultado eleitoral, e se publicamente se diz quem perde é o partido ou quem perde o resultado autárquico é o partido, então o partido tem que ter também a sua responsabilidade na escolha dos respectivos candidatos. Queria, entretanto, dizer-vos que estes prazos que nós estamos a cumprir foram desde o início estipulados. Não falhamos em nada. Dissemos que entre janeiro e 31 de março o processo estaria concluído, que se iniciar-se em janeiro, terminaria no final de março. Vamos concluir esse processo neste calendário, posso assegurar-vos, e para concluir este processo com sucesso, também quero dizer aqui, porque é justo dizê-lo, que quero louvar o trabalho das concelhias no terreno, das distritais, que foram sempre connosco,
na sua quase totalidade, solidários neste processo e o conduziram em silêncio connosco também, é preciso louvar, e que só nesta parte final, onde não é possível esconder os candidatos da aprovação das respectivas estruturas, é que pode haver alguns processos que sejam conhecidos antes da decisão final. Depois destas palavras simples, vamos apresentar agora os 100 candidatos, divididos em duas partes. São 23 candidatos novos, isto é, quando eu digo novos, é candidatos que não são presidentes de Câmara e que não estão em exercício de funções. Portanto, serão 23 e serão 77 numa segunda parte, que são presidentes de Câmara recandidatos a um novo mandato. 77, porque também sabem que há 13 presidentes de Câmara do PSD que não se podem recandidatar. Não se podem porque cumpriram os 3 mandatos autárquicos. Portanto, a lei impede-os de se recandidatar. Os restantes, que estão até aos 98, são candidatos que ainda estão em processo de decisão nas respectivas estruturas, porque houve algumas divergências em alguns locais nas respectivas estruturas e serão apresentados nas próximas semanas, ou então 4 ou 5 presidentes de Câmara que, mesmo podendo recandidatar-se, não querem fazê-lo ou não têm vontade de o fazer ou não estão em condições de o fazer. Portanto, serão 77 candidatos recandidatos que, para vos dizer aqui, quando chegar à altura, são os candidatos que estão presidentes de Câmara em exercício e que nós vamos apresentá-los porque tomamos uma decisão nos órgãos próprios, que é o presidente, estes 77, quando quiserem ser candidatos, apresentar a sua candidatura formal, o poderão fazer no tempo e na forma que entenderem. Porquê? Porque a Comissão Política Nacional deliberou há pouco tempo também dar poder já à Comissão Permanente, que reúne todas as semanas, que para estes casos, desde que sejam presidentes recandidatos, logo que o queiram fazer, nós homologamos na própria semana, porque já delegamos este poder na Comissão Permanente para poder rapidamente terminar este processo. Portanto, eu passo a anunciar, neste caso, os 23 candidatos. Eu não sei onde é que vai passar. Penso que é ali, o Helder chega para aqui, em que vamos começar pelos 23 novos e depois passarão os 77 que são recandidatos. No final dos vídeos e disso tudo, eu estarei aqui para algumas perguntas que queiram fazer e se o quiserem fazer. Portanto, como viram esta segunda parte, e eu acabei de vos repetir, antes de responder às vossas perguntas que queiram, são presidentes de Câmara atuais, que se podem recandidatar, que o farão na altura e na hora que quiserem, porque têm a homologação garantida por parte da Comissão Política Nacional na própria semana, porque para cautelarmos isso e não demorar tempo, nós próprios fizemos uma delegação da CPN que reúne menos vezes por mês, para poder imediatamente, todas as semanas, homologar os respectivos candidatos. E porquê? Porque normalmente os presidentes de Câmara gostam de se apresentar no tempo, na forma e no modo que entenderem e terão autonomia para isso da nossa parte. Sim. Queria só perguntar, para quando é que está prevista a assinatura do acordo de quadro com o CDS, que era para ter sido em meados de fevereiro? O acordo quadro, neste momento, está concluído entre o CDS e o PSD, concluído, a parte formal do acordo. A apresentação pública depende agora de os 2 presidentes dos partidos, dos respectivos partidos, acordarem na data e eu ainda não sei qual é a data. A parte para Lisboa será exatamente igual, ou seja, o acordo para Lisboa será igual ao acordo nacional? Não, é assim, existe um acordo, o que vamos assinar é um acordo chapéu, que engloba todas as coligações que se possam fazer. Depois, cada coligação a nível local tem um novo acordo entre as estruturas distritais dos 2 partidos, tem é que incluir e subsumir-se às orientações do acordo nacional. Não tem data, mas é tão rapidamente quanto os 2 líderes entenderem fazê-lo. Estes 101 nomes que foram hoje apresentados... 100. Sim, no caso já há mais 2, 102. Sim, estes 100 sim. candidatos já são fruto desse acordo chapéu com o CDS? Não, estes candidatos portanto, os presidentes que já estão eleitos, alguns deles em coligação, outros sem coligação.
Mas nesse acordo prevê exatamente isso, é onde as partes se entenderem, isto é, os conselhos a cada candidatura que a nível local se entenda entre o CDS e o PSD, portanto que as estruturas queiram e que a direção nacional acho que é uma mais-valia, automaticamente, que é o que diz o acordo nacional, automaticamente serão por nós aprovados pelos dois partidos. Portanto, todos os candidatos que são apresentados, os 308, se teoricamente quiserem, a termos locais, as estruturas, fazer esse acordo fará parte de uma coligação com o CDS. Onde não o quiserem fazer, haverá candidaturas próprias. Em relação a Lisboa, como é que está esse objetivo de uma grande coligação de centro-direita que se pretende com a candidatura de Carlos Moedas? Neste momento estão a decorrer negociações e contactos entre o próprio candidato e a estrutura do partido com as diversas forças políticas de centro-direita. Então, as negociações estão a decorrer calma e serenamente e com algum sucesso. Eu acho que amanhã, na conferência de imprensa do Dr. Carlos Moedas, podem fazer essa pergunta, porque ele próprio anunciará já a quem tem já com acordo para essa coligação. Eu não o vou fazer aqui hoje. Disse que, portanto, os prazos estão a ser cumpridos, portanto, até 31 de março serão apresentados novos candidatos. Quando é que será feita a nova apresentação? Eu penso, não sei a data certa, mas vamos fazer isto em 2 ou 3, no máximo, sessões de apresentação e, portanto, até 31 estarão todos. Em Pombal, há o Presidente da Câmara PSD, é o nosso candidato, não o vejo aqui. Quem? Não percebi. O Presidente da Câmara de Pombal transmitiu-nos que não estaria interessado em ser mais candidato. Por isso não consta aqui hoje. Se ele ainda mudar de opinião daqui até lá, virá numa próxima. Não podemos é tê-lo aqui hoje com a vontade dele, nesta altura, de que não querer ser mais recandidato. Vou perguntar, já sei qual é a resposta que me vai dar, mas queria saber como é que está a situação no Porto, para encontrar o candidato. E depois perceber aqui também, disse que há uma dezena de locais onde há divergências de fundo entre as estruturas e a direção. Não disse que há disso. Não vai haver mais de uma dezena. Mais de uma dezena Sim. deles. Pronto. Exatamente. Entre eles, perguntar se um deles é o Porto e confirmar também o caso de Coimbra, se é um dos mais ricos. O de Coimbra já conhecem, não vale a pena eu estar aqui a dizer que não, conheceram-no publicamente. E essa é a prova evidente daquilo que eu disse aqui, com toda a clareza, é onde a Comissão Autárquica Nacional perceber que os candidatos escolhidos em termos locais não sejam, no nosso entendimento, a mais-valia eleitoral para ganhar a própria Câmara, nós tomaremos e assumiremos a responsabilidade da decisão. Foi o que fizemos em Coimbra. E, portanto, pode acontecer ainda em alguns sítios. O que eu quero dizer é que não se pode confundir, como às vezes parece na comunicação social, a árvore com a floresta. Isto é, se em 308 escolhas para municípios não vamos ter mais de uma dezena onde vai haver esse processo, ou pode haver esse processo de divergência, quer dizer que em 298 ele existiu. E depois passar tudo, porque com os 10 que existe uma grande divergência entre as escolhas das estruturas nacionais e locais é que está o exagero, porque o resto existe. E nós, por existirem, até achamos que é uma boa maneira de dizer publicamente que não estamos aqui para fazer de caixa, de correio das candidaturas. Se somos responsáveis pelos resultados eleitorais, somos também responsáveis por ter os melhores candidatos, assumindo no final, cada um, as suas responsabilidades. É só isso. Porque ainda não está homologado, nem sequer, penso eu, escolhido em termos de designação, o candidato de Coimbra há de estar até dia 31. Não sei em que data, mas há de estar. E o Porto? Também há de estar até 31. Como é que está o processo do Porto? Não pode dizer. Não sei que o processo do Porto, como vocês sabem também, e é preciso dizê-lo, é que Porto e Lisboa, só o Presidente é que escolhia e que sabia. Já tiveram a prova de Lisboa que isso era verdade. Apesar da especulação, o Presidente era o único que tinha o nome na cabeça e que resolveu apresentá-lo há pouco tempo. Eu acho que o Porto vai acontecer exatamente igual. E, portanto, nesse sentido, todos nós da Comissão Autárquica confiamos essa decisão no Presidente. Esperamos que ele a transmita, porque também não a conhecemos tal como vós. Portanto, o Porto vai ter honras de ser a Presidente
apresentado individualmente, tal como disse. Isso já é estratégia, não. Aliás, o Presidente disse no de Lisboa que só tinha sido assim, ele próprio assumiu por alguma pressão da comunicação social, de ter que fazer aquilo por causa de algumas fugas de informação. Se o vai depois fazer sozinho o Porto, ou se vai com mais alguns candidatos no Porto, isso depois é uma estratégia de comunicação que nós devemos aí preparar para essa devida altura. Desculpa a insistência, mas não percebi. Quando me respondeu sobre Coimbra, não está homologado, mas está escolhido? Está escolhido? Não é assim. O de Coimbra, a comunicação social já disse tudo. Isto é assim. Em Coimbra existia um candidato, não vale a pena negá-lo, indicado, que é o que diz os estatutos do partido, pela própria estrutura concelhia e aprovado pela estrutura distrital. A Comissão Autárquica Nacional entendeu que esse candidato, depois dos estudos de opinião que fizemos e de outras informações que recolhemos, não tinha, segundo os nossos dados objetivos, condições para poder ganhar a Câmara ao Partido Socialista. O nosso único objetivo em Coimbra é ganhar a Câmara ao Partido Socialista. E podem ter a certeza que teremos um candidato capaz de ganhar a Câmara ao Partido Socialista. Isto para nós é ponto assente. E, portanto, sabendo isso, tendo estes pressupostos, tomamos uma decisão que assumimos. Foi comunicar ao próprio candidato, e eu quero vos dizer, com frontalidade, eu não telefonei. Esta comissão não telefonou, foi lá, eu fui lá reunir com o próprio candidato, com a estrutura concelhia do partido, com a estrutura distrital do partido e dizer, os meus dados são estes, nós queremos ganhar Coimbra, este candidato não está em condições de ganhar Coimbra, nesta altura. E, portanto, transmiti isso. Neste pressuposto nós não vamos homologar este candidato, que foi o que fizemos. Agora estamos no processo da escolha de um novo candidato que seja capaz de ganhar Coimbra. Não está, se eu digo que ainda não anunciamos é porque não está, quando se diz escolhido não está homologado ainda pela Comissão Política Nacional, porque agora o candidato a Coimbra não é escolhido nem pela Concelhia nem pela Distrital, porque fizeram o seu processo e não foi homologado, é da única e exclusiva responsabilidade da Comissão Política Nacional. Quando o apresentar daqui até 31, é um candidato homologado pela Comissão Política Nacional, contra a vontade na altura das estruturas concelhias, que vos posso dizer hoje que já não é a mesma. Já recebi sobre a parte dos dois órgãos, vontade de começar este processo com o candidato que é a Comissão Política Nacional escolher para ganhar a Câmara de Coimbra. Quando é que tencionam homologar o nome de Pedro Santana Lopes para Sintra? Não sei se o vamos homologar ou não, nem sei se ele vai ser indicado sequer para Sintra. Nós temos que esperar que nos chegue o nome das estruturas concelhias e distritais, neste caso de Sintra e de Lisboa, e depois homologarmos ou não o respectivo nome. Eu hoje não sei se o Santana Lopes é candidato a Sintra ou se é candidato a qualquer outra Câmara ou sequer se é candidato pelo PSD, não sei.